Ao toque de 5 segundos, assista a programação da TV Câmara, direto da Câmara Municipal de Magé. Boa tarde, Magé. Boa tarde, magéense. Nós estamos aqui novamente no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando vocês com uma boa tarde. Relembrando que hoje está marcado aqui, junto à Comissão de Direitos do Consumidor, sob comando do vereador Léo da Vila, que já está aqui batendo papo com os representantes da empresa Ampla, concessionária de energia elétrica aqui do nosso município, que tem algumas dúvidas que serão minimizadas. A gente vai chamá-lo aqui para que nos dê uma palavra. Ele está aqui agora batendo aqui esse papo aqui com o pessoal, com a representação da Ampla, que veio aqui hoje dar algumas explicações por intermédio desta comissão. Foi instaurada aqui a comissão, né, que já existe, já faz parte da Câmara Municipal, falando então dessas dúvidas que serão minimizadas hoje aqui. Vocês se lembram e acompanharam aqui no plenário dessa Câmara Municipal que o vereador vem fazendo várias incursões aqui a despeito da empresa Ampla, pedindo explicações de alguns fatos que se fazem necessário, e eles, como representantes dessa população magéense, querem essas explicações para que sejam esclarecidos os fatos. Está aqui do nosso lado o vereador Leonardo da Vila, que a gente cumprimenta com uma boa tarde. Vereador, então, sugerindo aí os seus apelos que o senhor tem feito nessa Câmara Municipal, através dessa solicitação da presença da empresa Ampla, que viesse essa comissão de direitos do consumidor e desse as devidas explicações. Está tudo armado aqui, o senhor presidindo essa comissão, esperando que nós tenhamos êxito nessas minimizações que o senhor vem fazendo a despeito dessas dúvidas que giram em torno da empresa Ampla. Boa tarde, vereador, mais uma vez. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Magé Online. Boa tarde, TV Câmara. Boa tarde, ouvinte. Eu queria parabenizar primeiro a televisão, vocês que estão sempre presentes. É um caminho estreito, rápido, que a gente possa chegar mais vezes à casa das pessoas, que as pessoas possam estar vindo participar aqui com a gente. Eu estou muito feliz em fazer parte da presidência, né, em ser o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, uma comissão antiga, mas porém que nunca teve uma participação ativa no nosso município. Eu estou tentando dar desenvoltura a essa comissão e hoje nós estamos trazendo aqui no comecinho do ano, no terceiro mês do meu novo mandato, no primeiro mês de sessão, a Ampla aqui. Fiquei muito feliz de conversar com o diretor, ele já se dispôs em 15 dias vir aqui para poder estar atendendo a comunidade, para tentar ter um acesso mais rápido entre a população e a empresa Ampla, e a gente vai fazer esse intermédio, esse meio campo entre Ampla e sociedade. Então eu estou muito feliz em estar participando disso, espero que a gente possa não só com a Ampla, mas também com outras empresas que prestam um mau serviço no nosso município, como também a empresa Rodobus e outras empresas de telefonia também. Então eu espero que essa comissão tenha sucesso, que possa fazer o serviço dela bem feito e que o maior beneficiado é sempre o maior patrimônio desse município, que são as pessoas. Vereador, esclarecendo aqui para o nosso público, para o nosso cidadão magéense, quando o senhor traz essa empresa aqui, é claro, nós já sabemos, conhecemos a atuação do senhor no plenário dessa casa, na tribuna dessa casa, o quanto o senhor recebe e a população, no modo geral, recebe reclamações dessa concessionária de energia elétrica, da empresa Ampla, da Ingesa. E nós queríamos saber o seguinte: hoje o senhor deve fazer alguns questionamentos, mas principalmente, qual é a maior dúvida e a maior reclamação que nós temos da empresa hoje no nosso município, vereador? Pelo lado técnico, a parte da CIP, né, da contribuição de iluminação pública, que ela está sendo cobrada indevidamente. Ela está sendo repassada do consumidor direto para a Ampla e não para o fundo de contribuição de iluminação, que é o que está na lei. Então a gente está dizendo também sobre um contrato de uma dívida antiga de quase 50 milhões que a Ampla cobra da prefeitura, mas que não mostra a conta devida. E ela também desconta diretamente da CIP,
coisa que a lei não permite. Essa é a parte técnica. A parte operacional é que é o estrago dos eletrodomésticos, o ressarcimento das pessoas, que muitas das vezes a pessoa perde o eletrodoméstico, não consegue ser ressarcida, e a parte de atendimento de 24 horas emergencial. Só tem um caminhão atendendo em Magé. Então falta luz na comunidade e aí demora 20, às vezes 36 horas para a pessoa estar reativando a energia das pessoas. Então eu sofri com isso, no bairro onde eu moro, lá em Pau Grande. No domingo faltou luz, às 9 da noite só voltou às 11 da manhã do dia seguinte. Então as pessoas, os produtos perecíveis na geladeira perdem. Então a gente com criança pequena dentro de casa. Então eu quero estar aproximando Câmara de Vereador, população e as empresas privadas que prestam serviço aqui dentro. A começar com a empresa Ampla. Então já conversei ali com o representante, o diretor, ele já se botou à disposição de 15 dias, viu um representante aqui, vamos começar a trazer a população para cá. Eu estou com um amigo lá em Piabetá, que teve nesse domingo, perdeu 3 televisões dentro da casa dele, ele já entrou com um protocolo, ele está vindo aqui hoje, para a gente estar tentando fazer esse meio campo para que possa resolver de forma mais rápida possível e solucionar os problemas das pessoas no município de Magé. Vereador, só finalizando então essa entrevista, que o senhor deve começar os trabalhos então, gostaria de perguntar o seguinte: o consumidor realmente sofre muito nesse momento e tem que ter o reconhecimento do ressarcimento do objeto que lhe for estragado ou defeituoso em função do péssimo serviço. Gostaríamos de saber o seguinte: a partir de agora, o consumidor pode se dirigir diretamente à Câmara, a essa Comissão de Direito do Consumidor, para rever a condição da empresa fazer esse ressarcimento? Positiva. Nós estamos criando uma ouvidoria de defesa do consumidor. A partir daqui a 10 dias já está em funcionamento. Vamos montar uma sala específica aqui para estar atendendo os consumidores de todos os âmbitos, não só da Ampla, mas que se senta lesado por qualquer empresa que preste serviço dentro do nosso município. E o que eu quero, usando o teu canal, o Veículo Direto, é que as pessoas comecem a vir para a Câmara e fazer da Câmara um ato de resposta para as injustiças cometidas pelas essas empresas com essas pessoas. Então, eu quero convidar as pessoas a virem na Câmara, assistirem a sessão e fazer parte, junto comigo, dessa Comissão de Defesa do Consumidor. Vereador, parabéns por essa iniciativa. Tá, então, palavras do vereador Léo da Vila. E a gente espera que saiam daqui realmente soluções. Esse estreitamento que acontece por si só já é vencedor em face da gente ter a atenção da empresa, da concessionária elétrica Ampla, em atenção à população do nosso município, em atenção às autoridades. A gente vai estar mostrando para vocês aí a condução de toda essa negociação que começa a ser feita agora, nesse momento, aqui na Câmara Municipal do município de Magé. Muito obrigado pela sua audiência e vamos acompanhar então aqui esse feliz encontro que se faz aqui nessa Casa Legislativa hoje, no relacionamento interpessoal entre a empresa Engesa, a Ampla, e a Câmara Municipal do município de Magé. Uma boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado pela presença. Confesso que esperava mais gente no plenário hoje, porque é um assunto importante, né? Um assunto que envolve pessoas, né? E serviço mal prestado hoje. Esperamos que esse relacionamento seja um relacionamento melhor. Queria agradecer a presença dos representantes da Ampla. Queria fazer constar no análise dessa casa que eles não são obrigados a estar aqui, eles vieram para colaborar, eles vieram aqui para prestar esclarecimento, para tentar melhorar essa convivência, né, entre município e empresa privada, prestadora de serviço, e a gente que intermediando essa relação que hoje é um pouco conturbada. Então a gente vai começar essa audiência pública com a Ampla apresentando o vídeo e depois passo a palavra para alguns vereadores que quiserem fazer alguma pergunta. Então está com o nome do senhor? Guilherme? Então tá bom. Guilherme, com a palavra, Guilherme, diretor da Ampla. Boa tarde, vereador Vila, cumprimentando o vereador, cumprimentando a todos aqui presentes. Boa tarde, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa. A Ampla sabe que tem problemas em alguns lugares do Estado. Sabemos que precisamos melhorar.
e sabemos como melhorar. E estamos investindo para isso. A apresentação vai falar bastante sobre isso. É importante esse evento para que a gente se aproxime, e nós estamos conversando ainda há pouco, realmente com a maior proximidade entre a empresa e os seus representantes, o representante da população, que é essa casa. E não só temos que nos preocupar em investir mais e investir melhor, como também conhecer as características e os problemas regionais para que a gente possa direcionar as nossas soluções. Então, queremos falar rapidamente, ou fazer rapidamente uma apresentação institucional, quem é a Ampla, que grupo pertence. Em seguida, vamos passar o que interessa, que é a apresentação que o engenheiro-chefe aqui da região, que é o Alexandre Moar, que está aqui do meu lado, Alexandre, vai falar sobre investimentos propriamente ditos. Após a reunião, vereador, eu queria já deixar, vamos dizer, pré-acordado. Esse é um momento de uma reunião pública, aberta, nós temos que ouvir, vamos ouvir reclamações, vamos anotá-las, vamos procurar resolver o mais rápido possível aquilo que nós vamos ouvir aqui. Mas é um trabalho a ser feito, um trabalho de integração. E nós temos que agendar já um próximo encontro para que a gente possa vir apresentar. A Ampla não é só uma empresa que fornece energia, ela fornece cidadania. Ela tem projetos sociais, são 11 projetos sociais que tratam da inclusão de pessoas no mercado de trabalho, cultura, enfim. É uma gama muito grande de projetos que enriquecem a cidadania da localidade, e temos que não só ampliar, já realizamos aqui, vamos realizar mais, mas nós temos que fazer um canal de entendimento e de relacionamento onde os problemas sejam resolvidos, as ações sociais tenham efeito, e só terão efeito se tiver a comunhão de todos, Prefeitura e Câmara, e principalmente deixarmos, após aqui, um canal de relacionamento mais próximo para que as reclamações possam ser sanadas com mais efetividade. Quem está no comando aqui da apresentação? Vamos para o primeiro slide. Quem só para apresentar a Ampla? A Ampla é uma empresa, pode passar já primeiro? Apresentação institucional, então. Estou vendo bem assim, não sei se é necessário. Ok, podemos seguir? Então, vamos lá. Ok, a Ampla é uma empresa multinacional, ela é controlada pela empresa italiana Enel, é a estatal italiana de energia, e tem uma escada. A Enel controla a Endesa, que é espanhola, que finalmente controla a Ampla. É um grupo espanhol, é o quinto maior grupo de energia do país, é a 72ª maior empresa do mundo, o grupo Enel, tem 85 mil colaboradores. Podemos passar. Um dado rápido. Presença na América do Sul. Em 5 países, sendo que na Colômbia, no Peru, no Chile, se destaca 1/3 da produção de energia e 1/3 da distribuição de energia está a cargo do grupo. Na Argentina é um pouco menos, e no Brasil ainda é muito pequena. Nós temos 1% da geração da energia do país, 5% da distribuição, mas o grupo foca no Brasil. Haverá muitos investimentos, sobretudo em energias renováveis no Brasil. Nós temos 2 concessionárias de energia elétrica no país, a Ampla e a Coelce. A Coelce, no Ceará, é a melhor distribuidora do país, a nossa irmã Coelce. Nós não somos a melhor, estamos longe de ser, mas temos a intenção de ser nos próximos anos. E só seremos com investimentos em modernização, investimentos em qualidade, e só seremos também se o nosso crescimento for um crescimento sustentável. Então nós temos a preocupação de crescer e crescer com equilíbrio. Aqui mais um, acho que é o último. Os dados um pouco sobre geração, além das distribuidoras Ampla e Coelce, que eu citei, que juntas têm 6 milhões de funcionários, 6 milhões de clientes, perdão. Nós temos 2 empresas de geração, uma hidrelétrica em Cachoeira Dourada, Goiás, e uma térmica também em Fortaleza, e temos uma interconexão de energia Brasil-Argentina, que fica em Porto Alegre, com 6 milhões de clientes, 15 mil empregados. É isso. Próximo. Ainda em números, a área de concessão, especificamente da Ampla, são 32 mil quilômetros quadrados, 66 municípios. E vou contar uma coisa para a senhora. Ficamos com a área do estado do Rio de Janeiro mais afetada por chuvas, enchentes, raios, tempestades, eventos climáticos. Uma área muito, muito sofrida, que nos traduz um desafio, assim, sobre-humano,
para poder superá-los. Angra dos Reis, por exemplo, é uma região em que em um mês a rede instalada na região, numa via costeira, foi refeita 4 vezes, a rede inteira. Mais de 20 postos, não sei quantos quilômetros de rede. Por quê? Porque onde chove, há deslizamento, leva a rede embora. E estamos fazendo um trabalho intenso lá, pretendemos fazer o mesmo trabalho aqui para melhorar essa qualidade. Próximo slide. Bom, a região da Ampla é dividida em polos, administração, que é o Polo Sul, que cuida de Polo Sul, Polo Magé. O Polo Sul cuida de Resende e a região de Paraty, Angra e Mangaratiba. Região Serrana, Teresópolis, Petrópolis, Magé especificamente, Niterói, São Gonçalo e por aí vai, Noroeste, Campos, Macaé. Assim está dividida a nossa empresa. Sobre o Polo Magé, vou passar para o engenheiro-chefe do Polo, que vai falar sobre investimentos e operação. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde a todos aqueles que tiveram participado da audiência pública hoje junto com a gente aqui. Meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela área técnica de Magé e vou mostrar para vocês agora um pouco do nosso trabalho que é feito aqui na região. Para começar, um slide que mostra aí toda a área coberta pelo polo técnico aqui de Magé. A gente atende a 7 subestações, né? São aproximadamente 1.900.000 km². São 1.900 km², com aproximadamente 276 mil clientes. São 7 subestações e 48 alimentadores. Basicamente, a região aqui de Magé é atendida por 2 subestações, que no caso ali é Augusto Vieira e Parada Angélica. Dividindo em municípios, o polo técnico atende Magé, onde tem 106 mil clientes, são 386 km² de área. É uma rede urbana, basicamente urbana e densamente arborizada. Caxias, com 130 mil clientes. Guapimirim, aproximadamente 22 mil clientes. E Cachoeira de Macacu, 17 mil clientes. Dividindo aqui a área de Magé, é atendida basicamente pelos alimentadores de Augusto Vieira. A gente tem ali separado, como a gente divide aqui internamente para Ampla, o município, em 6 alimentadores de Augusto Vieira, de AV1 a AV6, na coluna da esquerda, e Campos Elíseos 18 e Parada 6 a Parada 22, que são as subestações que atendem o município. Na tabela de baixo, a gente pode ver, separado por alimentador, quais são as localidades, os bairros em que a gente tem a divisão. Então, um exemplo, Augusto Vieira 1 atende basicamente aqui a Flecheiro, centro de Magé. Augusto Vieira 2, Vila Inca, Parqueri, Barbuda e assim vai. Então, a gente tem internamente todas as localidades e bairros divididos para facilitar o atendimento, as novas ligações, tudo que é feito de manutenção na região e investimentos. Vou falar um pouquinho agora sobre o plano de manutenção que a Ampla vem executando aqui na região. O plano de manutenção baseia-se na identificação de todos os possíveis defeitos que possam causar a interrupção de fornecimento de energia. Então, a gente, ao longo dos 12 meses do ano, a gente percorre com os nossos gestores, que são técnicos experientes já, com muitos anos de trabalho na Ampla, conhecem bem a região, conhecem bem como chegar nos locais, né, onde a rede passa. Então, a gente faz uma inspeção preventiva de 100% de todos os alimentadores e classifica os possíveis defeitos em emergenciais, graves, médios e leves. Com isso, o que a gente faz? Cada defeito desse tem um tempo para ser corrigido e, com isso, a gente consegue parametrizar os defeitos na rede e evitar que eles aconteçam. Além disso, a gente faz também uma inspeção termográfica. O que é isso? Então, mostra ali o equipamento abaixo e uma fototermografia. Isso aí mede a temperatura da rede ali que está passando, a corrente está passando ali pelos dispositivos. Quanto mais vermelho ali naquela foto, eu estou com um problema, né, porque a temperatura está mais alta e eu tenho que ir lá para corrigir, para evitar uma interrupção de energia. Então, esse é um equipamento ultramoderno que as distribuidoras de energia utilizam para prevenir as interrupções de energia. Falando em termos financeiros, de 2011 a 2014, somente para manutenção da área aqui de concessão, a Ampla investiu 8 milhões, mais de 8 milhões de reais. Ao longo dos anos, a gente vai vendo aí que em 2011, 2012, 2013 e 2014,
ela tem investido, basicamente, em 2011, quase 2 milhões e em poda, R$1 milhão. Por que é importante ressaltar a questão da poda? Como o município é densamente arborizado, muitas interrupções são causadas pelas árvores que estão encostando na rede. Isso é uma situação frequente aqui no município. Durante as contingências, os temporais, as árvores vão para cima da rede e a gente depois tem que ficar reparando a rede e normalizando o fornecimento de energia. Em 2011 e 2012, a gente fez mais de 78 mil podas. Só as turmas da Ampla, na região de Magé, fizeram mais de 78 mil podas. Então a gente tem para 2012, teve para 2012 um investimento em poda de R$730 mil para recuperação de defeitos. O que são esses defeitos? São postes que estão caindo, são cruzetas, são isoladores, cabos que têm que ser refeitos, substituídos. Então a gente gastou 421 mil, totalizando mais de R$1 milhão. Tem investimento para 2013 previsto somente de poda de mais de R$800 mil e para a substituição desses postes, essas cruzetas, mais de R$1 milhão, totalizando aí R$2 milhões para 2013 e 2014 um investimento próximo de R$2 milhões. Então a previsão de podas em 2013 e 2014 são mais de 76 mil podas que a gente vai fazer no município de Magé. Aqui é um exemplo de uma turma trabalhando, e essa é uma turma que trabalha em serviços de linha viva. É também uma atividade em que a Ampla preconiza executar, para quê? Para evitar a interrupção de energia. Essa atividade, esses serviços acontecem com a rede ligada, não há desligamento de energia, não há desligamento da energia, não há interrupção do fornecimento de energia, e com isso a gente pode melhorar a qualidade do fornecimento, porque os clientes não são interrompidos. O exemplo aí é na estrada Adam Brumer, onde foi feito um serviço lá de substituição de cruzetas. Uma outra foto aí da Lagoa, onde as turmas de poda estão fazendo a atividade de poda, executando. Nossos carros são todos esses cestos aéreos, são cestos isolados. Os eletricistas recebem treinamento ao longo do ano. Eles utilizam uma ferramenta que se chama motopoda. Então, ele de dentro do cesto, ele consegue, a 1,5 metro da copa das árvores, ele consegue fazer a poda com segurança para ele. Uma preocupação também muito grande da Ampla é a questão da segurança. Vocês podem notar que toda a área está sinalizada com cone, fita. A gente conversa bastante com os clientes, muitas das vezes eles não entendem que a sinalização é feita para protegê-los, porque se cai um galho de árvores e um galho dessas árvores e eles passando ali em cima é um problema grande para eles e para a Ampla também. Então a área é sinalizada e protegida, então a preocupação com segurança é muito forte dentro do grupo. Falando um pouquinho agora de investimentos. Antes eu falei de manutenção, agora eu vou falar de investimentos. O que significa investimento? Projetos de qualidade, projetos para melhorar o fornecimento de energia aqui na região. De 2011 a 2014, a Ampla vai investir mais de 3 milhões de reais. Entre 2011 e 2012, a gente investiu aproximadamente 2 milhões de reais e a gente trabalhou muito forte na questão da convivência da rede com as árvores. Então, a gente construiu aproximadamente 17 quilômetros de rede compacta. É uma rede que convive harmoniosamente com a rede elétrica. É uma rede semi-protegida. Ela é uma rede em que a árvore pode estar entrar em contato com ela e não vai causar interrupção de energia. É necessário fazer a poda? Mas a gente tem um tempo a mais para fazer essa poda, porque a árvore pode entrar em contato. Diferente da rede convencional, em que se a árvore entrar em contato, ela provoca a interrupção. A proteção que existe na rede atua causando a interrupção. Trabalhamos também instalando 131 para-raios. A região de Magé também, durante os temporais, é severamente castigada pela descarga atmosférica. Mais à frente eu vou mostrar para vocês um sistema que a Ampla utiliza, um sistema que foi uma parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde a gente consegue identificar onde as descargas atmosféricas caem e qual a quantidade de descargas atmosféricas que caem na nossa região. Isso mais à frente vai ser apresentado. Então, a gente instalou 131 unidades de para-raios, que são dispositivos preparados para descargas elétricas, ou seja, eu coloco esses dispositivos na rede e eu evito interrupção de energia elétrica por descarga atmosférica. Os passadores também, que são
dispositivos que a gente coloca ao longo da rede para evitar o contato de um cabo com o outro. Isso durante as tempestades, com os ventos também na região são muito fortes, faz com que os cabos se aproximem do outro, então esses dispositivos são colocados e impedem que os condutores se choquem. Religadores são dispositivos de proteção que são colocados para diminuir a quantidade de clientes que são interrompidos. Então eu saio da subestação com a rede, ao longo dessa rede eu coloco dispositivos de proteção, porque para qualquer defeito, após esse dispositivo, a proteção atua e ele diminui a quantidade de clientes que ficam interrompidos. Chaves religadoras têm o mesmo princípio e chaves fusíveis também. Então para 2013 e 2014 a gente vai colocar mais um religador na região e a gente tem aí previsto de investimento aproximadamente aí R$1 milhão para os próximos 2 anos. Algumas fotos aqui ilustrando a questão da rede compacta, que é essa rede que vive em mais harmonia com a vegetação, com as árvores. Ali é um recontouramento que a gente fez na Rua Paineiras, mais de 1 quilômetro de rede, e é uma rede cara. Para vocês terem uma ideia, 1 quilômetro, 1.200 metros de rede custou para a Ampla R$95 mil. Mas é um investimento que foi feito na região, é um investimento que traz retorno, porque realmente impede a interrupção de energia. Na Adam Blumer também, aproximadamente 1 quilômetro, 1.190 metros, R$90 mil. Então é uma rede que é um investimento grande, mas é um investimento que traz retorno. Na próxima foto a gente pode ver as turmas trabalhando aí, numa outra localidade, na Rua 11, no Saco. É o mesmo tipo de rede que está sendo substituída aí. As turmas trabalhando com toda a segurança, sinalizando a área com os cones. Outro local também, Taquaral agora, na estrada municipal, também foi substituída a rede ali, porque é uma rede ali que estava necessitando, estava tendo bastante interrupção de energia em função das árvores, a gente trocou toda a rede para minimizar esse problema. Agora, investimentos em subestações e linhas de transmissão. Em 2011 e 2012, a Ampla investiu mais de R$100 mil com relação à troca de, basicamente, dispositivos no interior das subestações que atendem aqui, que seria Augusto Vieira e Parada Angélica. Para 2014, 2015, a gente tem um investimento muito alto, são mais de R$3.600.000, basicamente no aumento da capacidade das subestações, porque a gente está vendo aqui que a região é uma região onde a demanda está crescendo rapidamente e para os próximos anos a Ampla já está se preparando para esse aumento de demanda que vem acontecendo. Então a gente vai ter mais um transformador na subestação de Augusto Vieira e a gente vai construir mais alimentadores ao longo dessa subestação. Só fazer uma parada. Não tem que 2011, 2012, o investimento é menor, porque ele não impacta na qualidade, ou seja, a demanda, a capacidade instalada é suficiente para atender a demanda da cidade. Então, pode parecer que em 2012 para 2014 o investimento sai de 50 para 1.600.000, quase 2 milhões, que vai melhorar a qualidade. Ele vai aumentar a disponibilidade de energia. A qualidade é garantida pelos investimentos que nós temos. Só para o Guilherme está falando que a gente vai fazer investimentos pesados nas subestações para aumento da demanda. O município vem apresentando isso para a Ampla, e a Ampla já com a área de estudo e planejamento dela, já fez esses cálculos e já está preparando os investimentos para 2014 e 2015. Vamos falar um pouquinho agora de extensão de rede. O que é isso? São os clientes novos que se conectam à rede da Ampla, que pedem uma ligação nova, e para isso é necessário construir rede para que eles se conectem. Então, em 2011, foram investidos mais de R$1.200.000, com 8 quilômetros construídos. Em 2012, aproximadamente R$750.000, com 8 quilômetros construídos. Então, basicamente, entre 2011 e 2012, quase 20 mil clientes novos foram conectados à rede da Ampla e 3.300 clientes pediram acréscimo de carga. O que é acréscimo de carga? É onde o cliente apresentava uma demanda e com o crescimento com a compra de novos equipamentos, ar-condicionado, chuveiro elétrico, ele pediu um aumento de capacidade. Ou você sai de monofásico para bifásico, sai de bifásico para trifásico, isso é um acréscimo de carga. Então, isso aí também é um investimento que a Ampla faz, né? É um custo que a Ampla tem para conectar o cliente. E isso é uma rede nova, e como toda rede nova, ela é menos suscetível às interrupções.
Para 2013 e 2014, a gente tem mais de R$1 milhão aí já disponível para a conexão de novos clientes. Isso aí, algumas fotos das turmas trabalhando aí, fazendo essas novas conexões, tá? No estado do contorno. E falar um pouquinho agora, depois da manutenção, dos investimentos e das redes para ligar novos clientes, falar um pouquinho sobre o atendimento de emergência aqui na região. Como é que funciona o atendimento hoje da região? Hoje o cliente que se encontra sem energia, ele liga para o 0800, esse 0800 pega todos os dados desse cliente e ingressa esses dados no nosso sistema de gerenciamento de ocorrências. Esse sistema de gerenciamento de ocorrências fica dentro do centro de operação do sistema. Esse centro de operação do sistema se encontra em Niterói. De lá, essas reclamações, essas faltas de energia são passadas para as viaturas que estão na região e as viaturas vão até as localidades, até a residência dos clientes e normalizam essa falta de energia. Hoje a gente tem, dentro do centro de operação do sistema, 100% das subestações automatizadas. O que quer dizer isso? Lá de Niterói, o operador que está no turno, é importante ressaltar que esse centro de operações funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não existe momento algum em que não tenha ninguém fazendo esses atendimentos de energia. Sempre tem um operador lá em Niterói despachando esses atendimentos para as viaturas. E existe 100% dessa subestação automatizada. Ou seja, quando eu tenho um problema dentro de uma subestação, Niterói é a primeira a saber. Ou seja, o cliente não precisa ligar para a empresa para saber que existe um problema em subestação ou linha de transmissão, porque existe toda uma supervisão lá de Niterói dessas subestações. Um outro ponto que é importante destacar é o georreferenciamento da rede. Hoje, no nosso sistema de atendimentos, a gente consegue identificar onde o cliente está ligado, qual poste que ele está ligado, qual é a rua, qual é o número do medidor, qual é o transformador que ele está ligado. Isso facilita muito o atendimento, por quê? Porque a equipe de emergência chega com maior facilidade ao local da falta de energia. É importante ressaltar também, os equipamentos de distribuição da rede que ficam aqui em Magé estão sendo telecomandados. Hoje a gente tem 80% desses equipamentos de proteção já telecomandados. Então, quando eu tenho um problema na rede e Niterói, o operador de Niterói fica ciente do que está acontecendo aqui antes de qualquer um ligar e fica mais fácil para ele despachar as viaturas para normalizar os problemas. E, como eu já tinha falado, antecipei, a gente tem um sistema de monitoramento de raios, que é o NetRaios. Esse foi um projeto que a Ampla fez, já tem uns 5 anos, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o INPE, em que a gente consegue monitorar em tempo real as descargas atmosféricas. Então, vou passar um slide, depois eu volto. Esse é um exemplo, é esse mapinha de Magé. Cada ponto que está nesse mapa ali em cima, na parte direita, é um raio que caiu sobre o município de Magé. Vou passar mais um slide, vou mostrar para vocês algumas tempestades severas que nós passamos aqui no município. Essa foi em 27/11, recente. Quando você vê ali realçado o quadrado em vermelho, onde é o município de Magé, a gente não consegue definir no mapa onde é o município. Tamanha quantidade de raios que caiu no município. No próximo slide, a gente tem 14 de dezembro, que foi uma das tempestades mais severas que a gente já passou aqui no município. Você não consegue identificar pela quantidade de raios, aparece um borrão no mapa de tamanha quantidade de raios que caíram sobre o município. E uma mais recente ainda, que foi o dia 5 de março desse mês, onde a gente também não consegue enxergar. E a gente vê também que no Rio de Janeiro, lá na área esquerda do mapa, também foi muito castigado. Então a gente consegue monitorar e consegue identificar aonde os raios caem exatamente à medida, no momento em que eles estão acontecendo. Voltando só mais um. O slide anterior, é importante também destacar a gestão da operação. Hoje, todas as viaturas que atendem, as emergências que atendem ao município de Magé, ela tem GPS. Então, eu sei em tempo real onde está cada viatura de atendimento. É feito o despacho automático das equipes de emergência. As reclamações chegam lá para o centro de operação e automaticamente elas são despachadas para as turmas de emergência, que possuem hoje um coletor, que é um equipamento extremamente moderno, ultramente moderno, em que as equipes de emergência recebem as reclamações
e por ali mesmo fazem a roteirização dos serviços para chegar com maior agilidade ao local da interrupção, do defeito. E um outro ponto também, que é a câmera nos veículos de operação. Todo e qualquer veículo hoje da Ampla tem uma câmera. E essa câmera fica gravando toda a operação que é feita no município. Então a gente já teve situações de utilizar essas câmeras até para identificar alguns acidentes que aconteceram de trânsito na rua. A equipe de emergência estava passando, filmou esses atendimentos, ou até próprio acidente ocorrido com a equipe. A gente conseguiu identificar no momento do acidente como foi o acidente em si. Só cortando um minutinho, senhor Guilherme, a gente pode passar a dar uma acelerada nisso, porque os vereadores têm algumas perguntas para ser feitas, e hoje é a primeira audiência pública dessa nova gestão. Então, a Comissão de Defesa do Consumidor está fazendo a primeira audiência pública e os vereadores têm algumas perguntas, até passada pelos moradores, pelos munícipes, e nós temos mais 1 hora só, porque tem sessão ordinária hoje às 5h15. Então, se puder dar uma acelerada para a gente entrar nesse assunto, ficar grato. Isso aí, esse slide mostra aí o monitoramento em tempo real. A gente tem todas as áreas da empresa divididas, a gente vê lá campo, centro e Magé, onde a gente tem a quantidade de reclamações que tem, o número de clientes que está sem interrupção e o nível de contingência que a gente se encontra. Quando a bandeirinha está verde, está normal. Quando a bandeirinha está vermelha, está em contingência ou nível 1, nível 2 ou nível 3, dependendo da quantidade de problemas provocados pelas tempestades severas. Passar, a gente já falou sobre o NetHigh. Falando um pouquinho sobre a quantidade de equipes de atendimento emergencial, vou passar aqui. Hoje a gente tem dedicada ao município aí 9 equipes, rodando durante 24 horas, não durante as 24 horas, mas ao longo das 24 horas a gente chega a ter 9 equipes, com um custo por mês para a Ampla de R$ 239 mil. Após a contingência severa, a gente pode aumentar essas 9 equipes para 40 equipes, é o que a gente tem hoje aqui dentro do município, e se a contingência for mais severa ainda, a gente pode trazer carros, caminhões de municípios vizinhos atendidos pela Ampla. Um custo aí de cada dia de contingência que a gente tem é R$ 40 mil a mais. Alguns exemplos aí de interrupções de energia provocadas aí por abalroamentos, situações aí bem críticas em Santo Aleixo, Rua Valdemar de Melo, Otton Lynch, Estrada Municipal. Isso aí são prejuízos incalculáveis aí para a Ampla e para o município também, para os clientes que ficam sem energia. Situação agora ocorrida no último temporal, Estrada Magé e Santo Aleixo, a terra cedeu, o poste deitou. Felizmente, a rede segurou o poste e ninguém ficou sem energia. Outra situação aí bem crítica, como já falei, é a questão das árvores. Então a gente tem aí fotos na estrada Rio Teresópolis, inclusive aí de uma rede já que convive bem com a árvore, mas para vocês terem uma ideia de como a árvore passa por dentro da rede, por sobre a rede. Isso durante uma contingência pode cair sobre a rede, pode encostar na rede, provocando a interrupção. Centro de Magé aqui também, onde foram feitas diversas podas aqui, próximo à prefeitura. E alguns resultados. De 2011 para 2012, a gente teve uma redução entre os indicadores coletivos, DEC e FEC. É importante ressaltar aqui o que é o DEC e o FEC. A Ampla é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e ela impõe indicadores e metas para a Ampla. Então, o que seria o DEC? Seria o tempo total que o cliente fica sem energia ao longo do ano. E o FEC é a quantidade de vezes, seria a frequência de interrupções. Então, acumulado ao longo de 2011, a gente teve uma redução aí de 21 horas para o acumulado de 2012 de 20 horas. Então, a gente teve uma redução de 5% aí no tempo total ao longo de 12 meses, em que, em média, cada cliente ficou interrompido. E na quantidade de vezes, que é o FEC, de 10,65 para 8,37. Isso aí é acumulado ao longo de 12 meses. E, em média, é o que se cada cliente ficasse sem energia, teria ficado esse tempo e essa quantidade de vezes. O que não ocorre com todos os clientes, porque nem todos sofreram interrupção ao longo de 2011 e 2012. E um outro indicador também, que a ANEEL nos regula e nos mede,
que é o DIC-FIC-DEMIC. O que é o DIC-FIC-DEMIC? É a duração de interrupção que cada cliente fica ao longo de cada mês. O FIC é a quantidade de vezes e o DEMIC é a duração máxima. Para cada indicador desse, existe uma meta que a ANEEL estipula, e se a gente ultrapassa essa meta, a gente reembolsa na conta de cada cliente o valor de ultrapassagem. Isso aí é em função da meta estabelecida pela ANEEL e em função do consumo do cliente ao longo do mês. Essa restituição é feita mensalmente, trimestralmente e anualmente. Então é um reembolso que é feito na conta de cada cliente que sofreu essa transgressão da meta. Então em 2011 a gente teve um valor de aproximadamente R$392 mil de pagamento e uma redução para 276 mil ao longo de 2012, ou seja, menos clientes por menos tempo ficaram sem energia. Então, presidente, basicamente era essa apresentação aí que nós da área técnica aqui queríamos trazer aqui para a Câmara. Foi importante, né, a gente analisar isso tudo. Então, antes de começar a passar a palavra, vou começar dando a palavra para a comissão, para os membros da comissão. E antes de passar a palavra das perguntas por Vênus, eu queria relatar 3 fatos que são mais ou menos 1.500 reclamações mês na Justiça em Magé, são dados oficiais que a AMPLA tem. A AMPLA, o valor das contas de serviço lideram as reclamações. E de 1995 até 2008, a tarifa subiu 398%, enquanto o IPCA, que é o índice de preço do consumidor, subiu 164%. Então, é um dado, para quem quiser fazer pergunta baseado, que teve praticamente dobrou o valor do preço em relação ao IPCA. E no nosso município, a gente começou essa audiência pública pela AMPLA por ela ser justamente a recordista de reclamação. Quero deixar claro para o vereador, isso aqui não é a CEI, é uma audiência pública, né? Eles vão responder aquilo que eles querem, eles vieram aqui para colaborar. Conversei com o doutor Guilherme, ele se propôs em 15 dias estar reunido internamente com a Câmara de Vereadores, com a comissão, para estar dando um melhor atendimento ao consumidor e ao nosso município. Já deixou pré-marcado para 15 dias mais uma audiência. Solicitei que botasse um representante da AMPLA aqui em Magé, na Câmara de Vereadores, para ter esse contato consumidor. AMPLA, ele está estudando, falou que não tem dificuldade para fazer, isso vai ser muito importante. Estou junto com o presidente Rafael Tubarão. Nós estamos montando a ouvidoria de defesa do consumidor. Vai ter um telefone daqui 15 dias para as pessoas fazerem a sua reclamação direto aqui na casa, e a gente está repassando essas reclamações para a AMPLA e vamos tentar fazer uma audiência com as pessoas uma vez por mês, e vai ser um estudo que nós vamos fazer junto com o presidente Rafael Tubarão. Eu, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, comissão composta Leonardo Franco Pereira, que sou eu como presidente, Joãozinho da Serrana como vice-presidente, Vênia Saraiva, Rogério do Vale e Paulo Roberto Portugal como membro. Então, estou dando a palavra agora ao vereador Vênia Benito Saraiva. Vamos ver se se limita em até 3 perguntas para o vereador, para que não se alongue. Até 3. Quem não tiver nenhuma para fazer, quem tiver uma, tá? Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, ao doutor Guilherme, cumprimentando o doutor Guilherme, cumprimento a todos os funcionários, né, da AMPLA. Boa tarde a todos. Eu vou me dirigir sempre às perguntas ao doutor Guilherme, é isso? Ao senhor engenheiro. Eu prefiro me dirigir ao senhor, pode ser? Todos os postes que são instalados nos logradouros públicos do município de Magé pertencem à AMPLA, correto? Não? Pode responder, por favor.
Alguns não pertencem à Ampla, alguns pertencem à companhia de telefonia, que também tem esse uso mútuo com a prefeitura. As empresas de telefonia, elas usam o poste da Ampla? Usam. Aí usam. TV a cabo, essas coisas todas usam os postes da Ampla. Sim. A empresa Ampla, ela cobra alguma taxa da empresa telefônica para que a empresa telefônica faça uso do poste que pertence à Ampla? O aluguel da infraestrutura ele é previsto na regulamentação do setor elétrico e os valores são acordados entre as partes. É importante dizer que a ANEEL ela define o seguinte: 90% da arrecadação do aluguel da infraestrutura ela vai para a modicidade tarifária. O que é isso? Ela vai para subsidiar a tarifa. 10% do que é arrecadado fica com a concessionária para dar manutenção. O que é a manutenção da infraestrutura? É quando uma empresa de telefonia ou de TV a cabo vai lançar um cabo e traciona demais, entorta um poste, a gente tem que substituir o poste, 10% da arrecadação fica com a concessionária. Como é feito esse balanço? Rapidamente explicando. Vamos imaginar, toda concessionária, ela computa os seus custos para depois repassar da tarifa. Essa é a lógica para a concessionária ônibus, para qualquer concessionária, telefonia, energia elétrica, existe o equilíbrio econômico-financeiro. Então, a companhia, no final do ano, apresenta os custos para a ANEEL, vamos supor que nós gastamos 10 milhões, um número fictício, 10 milhões de reais em manutenção, que deveria ser valores passados para a tarifa, mas que nós arrecadamos 1 milhão com o aluguel dos postes. Então a ANEEL autoriza o seguinte: autoriza repassar 10 milhões para a tarifa, sendo 9 milhões vai para a tarifa e 1 compensa que você arrecadou já com os postes. Então é um dinheiro que não é para uso ou resultado da companhia. É um dinheiro, o aluguel dos postes é um dinheiro usado para benefício da sociedade na redução da tarifária. Então 10% fica para a empresa, né? Para manutenção, e 90% é repassado para quem? 90% é utilizado para modicidade tarifária. É um recurso que é usado para diminuir o valor da conta de energia. Ela é compensada nos custos. Vamos imaginar, se eu gastei 10 milhões e arrecadei 1, a ANEEL só considera 9 milhões de gasto, porque 1 já fiquei com a arrecadação. É isso. Tá. Então, existe uma alocação, né, dos postos que pertencem à Ampla, eles locam para a empresa telefônica ou para a empresa TV a cabo, correto? Existe essa alocação. Aluguel de estrutura. Não, beleza. Eu só queria saber se existe essa alocação e ela é paga, correto? É paga. Tá. Agora, eu queria fazer mais uma pergunta ao senhor. Pelo uso do solo do município, a Ampla paga alguma coisa à Prefeitura de Magé? De novo, da mesma forma que a gente cobra o uso da nossa infraestrutura, porque assim é permitido pela regulamentação do setor elétrico, e a regulamentação do setor elétrico é definido pelo governo federal, a mesma lógica se aplica ao pagamento do uso do solo. Não está na regulamentação do setor elétrico o pagamento do uso do solo, nem é orientação do governo federal que as concessionárias de energia no país inteiro paguem o uso do solo. Então, isso é uma questão federal, não é uma questão de vontade, decisão da concessionária. Aliás, nenhuma concessionária, eu costumo dizer, tem vontade própria. Toda concessionária tem que obedecer um livro chamado Regulamentação do Setor, que é da ANEEL. Isso vale, então, para cobrarmos o aluguel, vale para pagarmos ou não qualquer tarifa de uso do solo ou qualquer outra iniciativa. Isso é uma competência federal. Então, se o município deseja, assim, cobrar o uso do solo, como já tem vários municípios que fizeram lei, aprovaram leis para a cobrança, nós não podemos pagar o uso do solo sem antes pedir autorização ao governo federal. E ele que vai dizer se eu tenho que pagar ou não. Porque, afinal de contas, a Ampla pertence ao governo federal, nós somos apenas os gestores. Tudo que aqui está é uma concessão federal. Doutor Guilherme, então hoje, é só uma pergunta objetiva, uma resposta objetiva. Hoje a Ampla não paga 1 centavo pelo direito do uso ao solo ao município de Magé, correto? Hoje a Ampla não tem orientação do governo federal para pagar. Não paga, né? É isso. A Ampla não tem orientação do governo federal para pagar. Não paga.
Desculpa, vereador, mas quando dizer que a Ampla não paga, é uma afirmação... Não que estou tem criticando, sentido. não. Eu sei, mas é que eu quero dizer claramente que essa informação, a Ampla não paga, dá a impressão do seguinte, que nós somos obrigados, ou temos o dever de, e não o fazemos. Em primeiro lugar, a Ampla cumpre todo o dever de casa, ele é feito. A gente paga nossos impostos de dia, a gente paga nossas contribuições, os nossos deveres. Somos penalizados quando o fornecimento de energia é ruim. Isso foi mostrado ali, nós pagamos só em Magé 350 mil reais de multa para os consumidores, porque não prestamos um serviço considerado adequado pela ANEEL, a gente é multado por isso. Então, assim, nós pagamos todas as nossas obrigações em dia. Então, quando o vereador pergunta, a Ampla paga ou não paga? É uma pergunta que pode deixar a entender que nós temos que e não pagamos. Então, nós não pagamos porque não temos que pagar. É isso. Correto. A troca do poste de um ponto para o outro, esse serviço é cobrado pela Ampla? Por exemplo, eu tenho um terreno, eu vou botar a garagem, né, num determinado local e ali tem um poste instalado. Esse poste, a Ampla troca de graça ou ela cobra para tirar o poste de um lugar para o outro? Então, de novo, remetendo à regulamentação do setor. Não só a Ampla, como qualquer concessionária no país, é orientada a cobrar. Não. Se ela retirar sem custos, esse valor, o custo da retirada, não pode ser computado como custo de operação da empresa. Porque a ANEEL determina que qualquer mudança a pedido do cliente seja cobrado. Então, se a gente não cobrar, é custo... Eu entendo, mas é um pouco contraditório na questão do consumidor, né? O município, né, não cobra nada pelo direito do uso do solo, que a Ampla coloca o poste, né, onde ela achar melhor para o desenvolvimento do trabalho dela. Mas ela cobra da Embratel um aluguel, né, que eu acho o seguinte, a Embratel, se paga um aluguel à Ampla, a Ampla está obtendo lucro com isso. Se ela obtém lucro com isso, o município não ganha nada pelo uso do direito ao solo. E, por outro lado, o consumidor, quando tem que solicitar que a Ampla troque um poste de um ponto para outro ponto, o consumidor tem que pagar. Então, ele está pagando e a Ampla também está recebendo por essa manutenção. Isso aí parece até que é uma bitributação, né? O contribuinte paga por um serviço ao qual a Ampla já recebe pela manutenção, conforme o senhor falou, que 10% é para manutenção. Então, eu acho que nós, vereadores aqui, temos que rever, conforme o senhor falou, essa questão da gente fazer uma lei municipal, conforme outros municípios já fizeram, para que a gente possa cobrar, né, o uso do direito ao solo, uma vez que a Ampla obtém dinheiro com o uso do nosso solo, que é de graça. Então, eu acho que dá a César do que é de César, presidente. Só para encerrar, tá gravando, não tá? Existe um débito com o município de Magé. Esse débito foi parcelado, se não me engano, na gestão do prefeito Rosan Gomes. O senhor sabe me dizer até quando vai esse débito do município com a Ampla? Rafael, nosso representante comercial. Obrigado. Então, boa tarde, vereadores, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, sou responsável pela relação entre Ampla e Prefeitura. E existe sim, tá, um contrato de parcelamento. Esse contrato de parcelamento ele foi realizado em 180 meses e o valor final desse parcelamento foi de 50 milhões. É uma dívida referente a muitos anos, né, de débito da Prefeitura e foi realizado em 2011. 180 meses, o início foi em 2011. Então, só para encerrar, queria passar para os colegas que a Prefeitura devia, né, 50 milhões. É importante a gente saber em quanto está essa dívida hoje. Não sei que de repente o senhor não tem esse dado para me passar, mas eu vou requerer aqui desde já ao presidente que veja qual é o débito atualizado no município, para que a gente de repente possa fazer uma parceria, porque a Ampla usa, né, o solo de graça, a gente tem que pagar por isso, né? E a gente ainda tem que pagar uma dívida de mais de 50 milhões. Então, acho que é desproporcional. Poderíamos fazer um acordo aí da diminuição desse débito, né, em troca do direito do uso do solo. Eu estou propondo aqui uma lei municipal para que a gente possa estar fazendo essa composição junto com a empresa. É uma questão de estudo e eu acho que é muito válido, né, porque a Prefeitura deve,
E a Ampla está cobrando rigorosamente, é descontado nas contas de luz. Então, eu acho que nada mais justo do município também cobrar a Ampla o direito do uso do solo. Sem mais perguntas, obrigado, doutor Guilherme. Muito obrigado a todos. Só para deixar claro que a comissão ela mandou um ofício para a Ampla solicitando alguns documentos como o valor de investimento da concessionária Ampla em Magé, valor previsto para a Magé nos últimos 2 anos e o que vai fazer nos próximos 2 anos, cópia do contrato da cobrança da taxa que chega a 6% da conta da Ampla, né? Contrato firmado para cobrar essa taxa direto na conta de iluminação. Eu pedi ao senhor Rafael, como cópia do contrato que refinanciou essa dívida, eu também solicitei ao Rafael, acho que trouxe isso tudo, né? Então, depois ele vai me entregar todas as cópias de toda a documentação que foi pedida e eu vou tirar cópia para os gabinetes de todos os vereadores para que vocês possam estar analisando isso. Vereador Rogério do Vale. Vereador Portugal. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros vereadores, representantes da Ampla, público aqui presente. Senhor presidente, vou hoje fazer umas perguntinhas. São 2 perguntas ou 3. E são situações até pontuais, né? Eu moro no bairro entendido como Ilha, e lá acontece um fato interessante. Se você passar perto do transformador, balançar uma folha de uma árvore, gritar alto, com bom som, vai chover, falta luz. E sabe qual é o período para restabelecimento? De 12 a 18 horas. E eu ouvi aí atentamente se dizendo que isso paga hoje a faixa de R$350 mil de indenização por processos, né? Que eu acho que igual a vocês, só a Telemar e o Vaticano. Não é brincadeira não, são campeões de processos judiciais por irregularidades cometidas. Mau serviço prestado, escolha todo dia. Não seria muito mais fácil, ao invés de estar pagando esse dinheiro, você fazer um reinvestimento na troca de alguns transformadores, de alguns bairros? Essa é a pergunta. Isso está sendo feito? Existe uma expectativa para que isso aconteça, para que vocês tenham uma diminuição nos processos judiciais e que realmente se preste um serviço melhor ao povo do nosso município? Existe uma expectativa, existe uma estimativa, existe um trabalho de prospecção nessa área de investimento para acabar com esses problemas de falta de luz, que às vezes um troço simples que acontece, a falta e a retomada se demora muito. Eu não sei se é porque eu cheguei aqui já no período que já tinha sido feito algumas explicações, eu não sei se a estrutura técnica de vocês nesse atendimento ela está sendo suficiente, porque os telefones são horríveis. É muito impessoal. Quando você liga, a pessoa atende, daqui a pouco está chegando, e esse daqui a pouco são 12 horas, 16 horas, 18 horas, pessoas às vezes com problema com criança para fazer nebulização. Isso vem acontecendo, estou te dizendo aqui, no município todo, mas é um caso pontual, que é um pedaço de uma extensão de uns 300 metros, e só acontece ali naquele pedaço. Entendeu? Então eu queria ver, como já foi pedido diversas vezes aí para o atendimento, verificação da rede, para ver o que está acontecendo, e isso realmente não tem acontecido. Só queria saber se existe um trabalho de prospecção, se existe um trabalho voltado de investimento para acabar com esses problemas. Posso até responder essa questão. A gente até colocou aqui valores e quantidade, mas só para deixar bem claro, hoje a gente tem um trabalho de inspeção preventiva na rede, identificação desses problemas. Então, ao longo do ano, a gente percorre toda a rede para identificar esses problemas. E é feito um trabalho de manutenção, e a gente vem, ao longo desses anos aí, gastando aproximadamente R$8 milhões só na questão da manutenção da rede. Então,
esse caso específico, eu queria até pegar com você o endereço, onde é o local, para a gente analisar e resolver essa questão. Mas deixar claro aí para todos os vereadores e para todos aqui presentes que a Ampla realmente tem um trabalho sério, um trabalho fiel de inspeção preventiva e de correção desses defeitos. Inclusive com a utilização de equipamentos modernos, de técnicas modernas para evitar a interrupção de energia. Eu acredito nesse trabalho de vocês. Infelizmente lá, se foi feita a manutenção, até hoje eu não sei se foi problema técnico, né, porque realmente não atendeu a nossa deficiência lá. Uma outra coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande, esses dias aí, houve até vítima fatal, o rapaz perdeu a vida numa poda de árvore. Essa poda de árvore a gente tem dificuldade quando você chega para fazer a solicitação, porque ela está passando perto da rede, próximo à rede, e você faz a solicitação, se encaminha para o serviço público do município. Aí dali se encaminha para o bombeiro e não se tem uma definição, e muitas das vezes as pessoas com medo por uma necessidade correm o risco de subir a árvore, fazer uma poda e realmente tomar uma carga elétrica e vir a falecer. Qual é o procedimento da Ampla com relação a isso? O que o usuário do serviço de vocês tem que fazer para que a gente possa solucionar esse problema? E já deixar aqui de antemão, estive com o secretário de Serviços Públicos, ele me disse o seguinte: pode pedir a eles, se eles forem fazer essa poda, para fazer o desligamento da rede, imediatamente nos solicitar que a gente vai lá fazer o recolhimento desse material, que não vai causar nenhum transtorno. Propôs essa parceria, porque eu estava vendo ali, vocês há de convir, que existe muito esse tipo de problema hoje dentro do nosso município. Então, de antemão, eu não sei qual o procedimento correto, mas já estamos aqui oferecendo, junto o município com a Ampla, essa ajuda, esse companheirismo, essa troca aí, para que a gente possa de vez erradicar com esse problema que nós temos aí, que tem causado muito transtorno. Aí eu gostaria de saber o que está sendo feito, como que a gente tem que fazer para que esse serviço possa ser executado. Em primeiro lugar, eu queria já agradecer essa parceria que está sendo proposta, porque não só aqui em Magé, mas nos outros municípios, a situação da recolha é uma situação complicada. Muitas das vezes a gente quer fazer as podas e a gente não consegue essa parceria com o município, com a Secretaria de Meio Ambiente do município, mas a gente fica muito feliz e a gente vai procurar o secretário de Meio Ambiente para fazer essa parceria. Com relação à questão das podas, é de responsabilidade do município a execução das podas na localidade. A Ampla entra fazendo as podas quando as árvores já estão muito próximas da rede ou já estão até tocando a rede e que possam causar a interrupção de energia. Então, quando alguém solicita uma poda, essa poda é direcionada ao município. Nas nossas inspeções preventivas, quando a gente identifica que a árvore está próxima da rede e que pode causar a interrupção de energia, a Ampla se propõe a fazer a poda pensando em evitar a interrupção de energia. Então, para qualquer município que queira solicitar uma poda, o primeiro passo é solicitar à Secretaria de Meio Ambiente, ao município, para fazer essa poda. Caso essas árvores estejam já muito próximas à rede, a Secretaria de Meio Ambiente entra em contato com a Ampla e solicita que a gente faça essa poda. Se a gente identificou essa poda em inspeção preventiva, a gente executa essa poda. Então, para deixar bem claro que a responsabilidade é do município, o primeiro contato deve ser com o município, e caso o município identifique que não tenha condições de segurança de executá-la, solicitar a Ampla para que a gente possa, em parceria com o município, fazer essa poda. Porque muitas das vezes tem que se desligar a rede para fazer essas podas. Presidente, é só essa aí as dúvidas. Depois eu gostaria de conversar para que a gente pudesse arrumar um meio de solucionar esse problema, que é uma situação pontual, eu não sei em outros lugares, dessa falta de energia. Tá, a gente vai passar. Quando acabar a audiência pública, a gente vai sentar ali para poder estar acertando alguns detalhes. Vereador Leandro Rodrigues. Depois eu vou deixar duas pessoas do
do auditório fazer uma pergunta. 2 pessoas, cada um fazer uma pergunta. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Boa tarde, senhor doutor Guilherme, é isso? Doutor Alexandre. Os demais me perdoem que eu não peguei o nome de todo mundo, mas foi passado aqui. Queria saudar vocês. Deixar claro que essa casa aqui não tem nada pessoal contra a pessoa de cada um de vocês, tá? Estamos aqui fazendo nosso dever de fiscalizador, porque nós somos a voz do povo. Às vezes vocês podem ficar meio retraídos com a pergunta de um vereador, a mais, mas esse é o nosso dever, essa é a nossa função. Peço a vocês que nos entendam. Então aqui eu queria primeiro agradecer a presença do seu Carlos Alberto Rodrigues, que está presente, pudesse levantar aí, morador de Santa Dalila, junto com o seu Vitor Silva de Souza e com o seu Augustino Silva de Souza. São companheiros ali de Santa Dalila que vem sofrendo já há algum tempo. Pode sentar, seu Carlos, por favor. E há muito tempo vem nos procurando, eu venho trazendo essa tribuna, sempre levanto aqui uma questão. Ali na travessa da Avenida das Rosas, mais precisamente morador ali do número 70. No dia 27/12/2012, aconteceu um ocorrido ali na rua Estrada Municipal, em frente ao número 1389. Nós estamos lá com uma trivela quebrada desde o dia 27/12/2012. Aí nós temos aqui mais de 25 protocolos que foram feitos à Ampla. Nós temos aqui protocolos ao qual o seu Carlos, que é uma pessoa de idade, não tem interesse nenhum, nem necessidade nenhuma de mentir, a qual me relatou que ficou 25 minutos esperando num telefone, pedindo, para fazer uma reclamação, ao qual é um serviço que a gente paga, não é isso? Então a gente pede a vocês, assim, que com muito carinho pudesse realmente pensar o porquê dessa dificuldade de se resolver as coisas. Eu numerei aqui uma série de problemas, mas eu não vou nem falar todos para dar oportunidade para os nossos colegas, porque para se conseguir, eu vi o doutor Alexandre falar de uma forma muito inteligente, da parte que ele explanou, pela extensão de rede que foram feitas. Eu falo para você que eu sou vereador há 4 anos, moro em Magé há 30. Eu nunca consegui uma extensão de rede nessa empresa. Pedido lá eu tenho mais de 3, mais de 4 já fiz. Tive que entrar na justiça para pedir uma extensão de rede, para se fazer chegar a luz aonde a pessoa paga ali a taxa de iluminação pública. Eu queria aqui deixar claro aqui e fazer uma pergunta ao senhor, se o senhor puder me falar, é claro, o que o senhor está fazendo com esse dinheiro da taxa de iluminação pública? Para onde ele está indo? Você pode me responder? Vou começar respondendo sobre a extensão de rede para a iluminação pública. A extensão de rede para a iluminação pública é competência da prefeitura. Não. A prefeitura coloca o braço. A extensão da rede quem faz se é a... Se não tiver rede de energia elétrica... Não tem rede. Então, nem poste. Então não tem rede de energia elétrica e não tem poste. E a prefeitura deseja levar a iluminação pública. Quem tem que fazer a rede para a iluminação pública é a prefeitura. Eles Porque a Ampla só faz extensão de rede para atender a consumidores. A gente não faz rede para atender a iluminação pública. Não, rua, consumidor, é competência da Ampla. Até onde eu sei é competência da Ampla. Eu não entendi a pergunta, desculpa, porque eu estava entendendo que era um local. E a prefeitura... Não, logradouro público, rua, normal, extensão de rede pública. Para chegar na residência. É competência da Ampla, não é da prefeitura. Da Ampla. Então, é da Ampla. Se existe a rede, colocar o braço é a prefeitura. Não, braço não. Estou falando rede, extensão de rede. Poste e rede alta. Poste e rede alta. Poste e rede, para chegar... Estou entendendo bem, existe uma rua com moradores que não tem energia elétrica. Não tem energia elétrica, isso, na rua. Na casa dele tem. Na residência tem. Rede alta, chegar à rede alta, posteação com a rede alta. Isso tem. Não tem. Mas tem energia nas casas? Tem energia nas casas porque estão chegando pela rua de trás, puxa pela casa do vizinho. Então, a nossa obrigação é abastecer as casas de energia. Não necessariamente botar o poste na rua onde está a casa. Isso não. Mas não existe a rede na rua. Mas existe a rede em algum lugar. Não, aí vem pela casa do vizinho, vem pela casa do lado, puxa pela rua dos fundos.
Fernandinho pode tratar disso aí para a obrigação da concessionária é levar energia até o medidor da casa, seja pela rua principal, seja pela rua dos Fluvios, do lado, de algum jeito. Não é obrigação levar o poste. Isso que eu quero dizer. Se a casa dessa rua, se as casas estão com alimentação regular, ou seja, a Ampla ligou regularmente por uma outra rua e não colocou poste, realmente não cabe a concessionária colocar poste. Mas o pessoal paga a taxa de iluminação pública e não tem direito a ter a taxa de iluminação pública, ela é uma taxa definida pela Prefeitura, é uma lei aprovada pela Câmara. Sim. Que determina quem deve pagar. Então veja, se existe uma situação onde uma rua é alimentada, as casas dessa rua são alimentadas pela Ampla, mas não possui poste, porque a alimentação é secundária por outra via, e que a Prefeitura não tem condições de colocar o poste especificamente para iluminação pública, e existe municípios nessa situação que tem ruas só com lâmpadas, só com postes para iluminação pública. Isso é muito comum. Mas se não há aqui, cabe ao prefeito retirar a cobrança dessa taxa aonde não há iluminação pública. A Ampla, toda concessionária, ela age como mero agente arrecadador da taxa. Nós não podemos definir quem vai pagar. Mas existe possibilidade de a Ampla fazer essa extensão de rua especificamente nesse lugar? Se é para colocar poste de iluminação pública, nós somos proibidos de fazer. Porque o poste é diferente. Não é um poste que é material nosso de estoque, é um serviço que não é exclusividade de concessionária, qualquer um pode fazer, então nós somos impedidos pela regulamentação de fazer serviços, o nome é serviços estranhos à concessão. O que é isso? É qualquer serviço que não seja levar energia até o medidor do cliente. Então eu acredito, doutor Guilherme, assim, nós vamos ter várias oportunidades de estar junto aqui novamente, o senhor vai nos dar atenção novamente aí, até que o senhor pudesse tomar nota, para que o senhor pudesse pedir alguma equipe da engenharia, que pudesse ser visto, 2 locais específicos, não vou nem citar todos, que eu sei que não vai ter condições de ser feito. Vai fazer uma vistoria lá, com certeza. Estrada municipal, não é isso, senhor Carlos? Estrada municipal com a Travessa das Rosas, isso ali em Santa Dalila. Nós estamos ali do número 1389 até o número 70 da Travessa das Rosas, sem a rede baixa. Não tem poste e não tem a rede. É isso, senhor Carlos? Consiste no seguinte, a rede já existia, deu um vendaval, os cabos se juntaram e estouraram. A Ampla chegou lá e não refez a rede, apenas a equipe de apoio para poder alimentar as residências, juntou só a fase o neutro e o resto largou para lá, levou embora. Nós estamos desde o dia 31, dia 27 de dezembro, sem essa iluminação pública. Só se eu puder lá, senhor, só tomar nota aí. Pedir a engenharia do senhor para ir lá. Beleza. E outra coisa que eu queria falar com o senhor. Não sei se tem alguém do senhor anotando. Tá anotando aí, ô Alexandre? Anotou, Alexandre? É a estrada municipal em frente ao número 1389. É a trivela que está quebrada lá. Rapaz, quando foi lá para ligar, refez essa rede, só duas quadras, não terminou o crédito, está tudo escuro. Ele ficou com medo de bater, inclusive, porque ia escolar ali e arrebentar tudo. E ele falou que... Ô, doutor Guilherme, só para deixar explicado para o senhor. E a informação que é passada para a gente é que eles mandam procurar a prefeitura. A prefeitura não pode mexer na trivela. A prefeitura não pode mexer na rede alta, que é de vocês. Entendeu? Vamos fazer essa vistoria. Então, por favor, que o senhor possa fazer essa vistoria lá para a gente lá. Outro endereço que eu queria passar para o doutor Alexandre é a Estrada do Remanso. Essa já fica na Praia de Mauá. Nós temos a rede alta, são lá 900 metros de extensão de rede alta de vocês, com várias residências. Então, está sendo solicitado à prefeitura a implantação dos postes, mas não podemos colocar o poste porque não tem a rede baixa, que no caso é de vocês, que a gente liga os braços da prefeitura. Então eu queria pedir ao doutor Alexandre para anotar precisamente esses 2 endereços. Depois eu falarei os outros numa outra oportunidade. Agora aquela outra pergunta que eu fiz ao senhor. A taxa de iluminação pública, para onde está indo esse dinheiro? O senhor pode falar para a gente? A taxa de iluminação pública tem um destino único, que é o pagamento das contas de iluminação pública. A taxa não pode ser usada para outro serviço que não seja o pagamento do consumo de energia. O que ocorre é que a taxa de iluminação pública, volto a dizer, que é criada pela prefeitura, através de um projeto de lei aprovado. Foi aprovado aqui.
ela tinha um valor até um determinado período, que era um valor que excedia o valor da conta. Depois Então, ela passou pagava-se a R$ 2, conta. R$ 8 e R$ 12. Então, quando a gente arrecadava mais do que o valor da conta, pagava-se a conta e a diferença era repassada para a prefeitura. Hoje, ela, em função dessa mudança, dessa redução, arrecada-se menos do que o valor da conta de energia. Então, a taxa de iluminação pública ela é utilizada para quitar parte da conta de consumo. Então era essa dúvida que a gente tinha. Um pedaço dessa dívida dos 50 milhões está sendo pago com a arrecadação da taxa de iluminação? Só o consumo atual da iluminação pública. O que a prefeitura está consumindo. O contrato parcelado, como é que está sendo pago? A prefeitura que paga? Paga com recurso próprio ou da CIP? Recurso próprio, porque o recurso da CIP ele é usado para fazer o encontro de contas e a gente liquida a fatura mensal da energia elétrica. Mas esse recurso que é pago na taxa de iluminação pública, ele vai para um fundo específico? Como é que funciona? A concessionária arrecada e automaticamente já abate. Baixa a fatura do mês, tá? E manda a fatura cobrando a diferença para a prefeitura. Mas esses dados foi o que o doutor Rafael trouxe para a gente? De quanto está sendo pago? É isso que está no relatório do senhor? Beleza. Então, a dívida está sendo paga com recursos próprios que não CIP, outros recursos. Ok. Só a última pergunta só, presidente, se o senhor me permite. O senhor sabe dizer quantos números de clientes existem no município de Magé? Quantos relógios nós temos? Sabe dizer, doutor Alexandre? 109 mil, mais ou menos. Entre comercial, residencial, baixa renda. 109 mil. Não é mais nem menos não. Assim, se passar, passa pouca coisa. É porque assim, paira realmente uma dúvida, que eu acho que 109 mil relógios é muito pouco aqui em Magé. Eu acho um número muito inferior ao tamanho do município. Porque eu acho que tem casas, na minha casa, eu tenho 3 relógios na minha casa. Tenho da minha casa, a casa do lado que é da minha irmã, e tenho da nossa bomba. Então eu acho que realmente é muito pouco, porque assim, nós queríamos chegar a um número, presidente, eu quero ter uma média de quanto está sendo arrecadado dessa taxa de iluminação pública, para saber quanto tempo o município vai ficar a mais devendo esses 50 milhões. Então, era essa dúvida que eu tinha, 109 mil, mas isso foi feito um censo assim há muito tempo, está desatualizado. O número de medidores ativos na empresa. Isso está ativo. Tá ok. Obrigado, tá, doutor Guilherme? Obrigado, doutor. Eu sei que o senhor fez uma referência agora de quanto tempo mais será pago a dívida. A dívida não é paga com recurso da CIP. Então, não, é que o senhor tinha falado aí que está sendo abatido. Agora, quando você termina a sua fala, eu disse isso, por quanto tempo mais pagaremos a dívida em 50 milhões. Não está atrelado. Então, não está atrelado. Não, ok. Senhor presidente... Depende do número de residências. A dívida é paga por Para dar tempo dos outros amigos falarem, dá a palavra ao presidente da Câmara, Rafael Tubarão. Doutor Alexandre, os 2 endereços, então, depois eu vou pedir para o doutor Carlos conversar. Obrigado aí, tá? Obrigado, doutor Guilherme. Boa tarde, vereador Leonardo da Vila, presidente da comissão. Quero primeiro te parabenizar, vereador, por essa audiência pública nessa Câmara. O doutor Guilherme, o Rafael, o doutor Alexandre, obrigado por vocês terem vindo comparecer a essa casa de leis que a gente está aqui hoje. Então, isso só meramente para a gente atender o povo. Eu tinha algumas perguntas para fazer para o senhor, mas eu confesso que minha cabeça embaralhou mais ainda. Quando foi criada a CIP aqui no nosso município, quando tinha esses 50 milhões, a comunidade, o povo pensou que estava batendo da conta de iluminação pública, da taxa que estava passada. E o senhor acabou de falar que não está sendo abatido esses 50 milhões. Então, hoje, a taxa de iluminação pública não abate o débito do município com vocês? Então, os 50 milhões, o município continua com os 50 milhões de dívida? O município está pagando com os recursos, não é assim. O prefeito faz o pagamento todo mês. A Ampla, vocês têm um valor disso que a prefeitura gasta Está lá na documentação sobre
Eu vou dar uma estudada, porque quando a lei foi criada, acho que o vereador Leonardo da Vila também pensa, a gente estava vendo aqui, te fazer uma pergunta sobre o estudo, vocês mostraram ali no slide que o investimento no nosso município está aumentando muito. Né? Vocês, acho que era 50 mil, eu cheguei até, peço desculpa que eu me atrasei um pouco, que eu estava dentro do meu gabinete atendendo a Adriana, que é da folha de pagamento da prefeitura, que a gente está com alguns problemas. Então, o investimento que era de 50 mil reais passou para quase 2 milhões, devido ao aumento do consumo, né? Aumento da rede, no caso, que deve aumentar muito os relógios, os padrões do nosso município. Então, essa taxa tem como a gente diminuir essa taxa. Se está aumentando o número de clientes, a extensão de rede, pelo que eu entendi aqui, que era a pergunta que o Leandro Rodrigues falou, que não são vocês, a prefeitura que tem que fazer. Então, a rede própria de iluminação do município, o que está hoje, vai ficar. Então, conforme a gente vai aumentando o número dos padrões, essa taxa automaticamente tem que diminuir. Porque está aumentando os padrões do município, está aumentando o consumo. A taxa, a iluminação é a mesma, porque não está aumentando o braço, não está aumentando as redes, né, de iluminação pública, que eram algumas perguntas que eu vou fazer. Então, conforme for aumentando a rede, tem que abaixar essa taxa, que está tendo mais consumidores. Eu vou entrar no mérito do raciocínio matemático que o vereador colocou. O mérito principal é o seguinte: quem define o valor da taxa e se devemos cobrar ou não é a prefeitura. Então, a nós, dentro do que tange a taxa de iluminação pública, nós somos mero agente arrecadador, não somos concessionários. A taxa pode ser arrecadada através do PTU, pode ser arrecadada através de qualquer outro instrumento. É arrecadada através da conta de energia por ser um instrumento mais rápido, mais eficaz. Mas, se quiser aumentar, diminuir ou acabar, é decisão exclusiva do município. Nós não estamos fazendo nenhum outro comentário. Outra coisa que eu queria deixar, duas reclamações aqui, pelo que eu vi vai ser um pouco difícil da gente resolver. Na rua Periano José de Moura, aqui no centro de Magé, tem rede só, faltam 60, 70 metros de rede, onde tem ponto de ônibus. Já há uns 3 anos nós entramos com um pedaço da extensão, onde tem terreno, onde tem casa, está tendo muito assalto, está tendo roubo, tudo ali, por causa de noite não tem luz. Então, pelo que eu vi, a Ampla não tem como a rede alta levar até lá. Eu acho importante a gente... Ficou uma dúvida na pergunta anterior, eu esqueci seu nome, Pedro. Leandro Rodrigues. O vereador Leandro, em que eu tive dificuldade de entender. Eu acho que o ideal, o Alexandre vai fazer uma vistoria na rua, vamos chamar o responsável pela iluminação pública da prefeitura e sentar e discutir, olha, o que pode fazer, o que nós podemos fazer para ajudar, o que cabe à prefeitura, e vamos resolver. Esse assunto vai ser resolvido. Cada um vai ter que ver qual é a sua responsabilidade de fazer. Mas o objetivo aqui é esse, identificar alguns problemas pontuais que possam ser resolvidos com a boa vontade. Todos nós estamos todos de boa vontade. Queremos resolver. A prefeitura, eu nem sei meu discurso, parabenizando o presidente da comissão pela iniciativa, porque essa iniciativa, não é que a Ampla, eu especialmente, que minha função é de relações institucionais, eu gosto dessas iniciativas que nos dão oportunidade de melhoria. Então, por exemplo, a gente sabe que tem um problema pontual na rua daqui de Senhor, esqueci o seu nome também, sabe que tem um problema agora, nós vamos resolver. Agora, iluminação pública, por definição, é um problema da prefeitura, então vamos chamar o responsável, vamos sentar e definir. Considero resolvido. Vamos marcar uma data, sentar e resolver. Não. Vereador Léo, só vou encerrar agora. Então, vereador, o que o consumo também vê, a gente tem mais ou menos 109 mil relógios que paga a taxa de iluminação. Então, essa taxa de iluminação do município deve se gerar em torno, estou chutando aqui, fazendo cálculo matemático, de 500 mil reais a mês, mais ou menos. Tirando um padrão pelo outro, um é 8, 8 é 10, outro é 12, 500, 600 mil reais, foi o cálculo que eu fiz. Então, o que a gente tem que acompanhar aqui na casa, a sugestão minha, que conforme a gente for pegando os gastos, for aumentando os padrões do município, já que essa taxa é única e exclusivamente para pagar o que o uso do mês, o uso da semana, a gente pode, com o passar do tempo, a gente reduzir essa taxa. De acordo que for aumentando o número de clientes da Ampla, tem como a gente diminuir essa taxa para a gente calcular. Então, a gente vai pegar os dados, que o Rafael, que o senhor vai dar para a gente, e como a gente cada vez
ou aumentar ou diminuir, que a atenção nossa, quanto mais aumentar o consumidor, é diminuir a taxa de iluminação do nosso município. Eu acho que uma coisa que a gente tem que botar aqui e estar sempre recalculando essa taxa de iluminação de acordo que for aumentando os clientes da Ampla, diminuindo a taxa de iluminação do nosso município. E sem mais, somente isso só. Vereador Joelson Saco. Joelson, não é querer te apressar não, mas tem 15 minutinhos. Alô. Senhor presidente, demais vereadores, senhores doutor Guilherme, doutor Alexandre, demais público presente, pessoal de casa que está assistindo TV Câmara. A minha pergunta é rapidinha. A respeito dessa dívida que a prefeitura tem, que está pagando a Ampla, está tendo algum empecilho, alguma coisa que impeça ligar padrão de imóveis da prefeitura, no caso de um posto de saúde, de um colégio? Está tendo alguma coisa que você pode me informar? Então, só esclarecendo sua dúvida, hoje nós estamos efetuando qualquer tipo de ligação, aumento de carga. É claro, né, que quando o município tem uma dívida e teoricamente não reconhece ou dificulta essa relação com a Ampla, nosso intuito é a aproximação. Nós sabemos da dívida, temos consciência da dificuldade do município, mas obviamente a gente quer conversar, a gente quer essa aproximação. Hoje não temos nenhum problema com novas ligações. Exatamente, não há nenhuma restrição com relação à ligação de padrões de escolas ou de hospitais, nem aumentos de carga, mas pode vir a acontecer, tá? Porque a partir do momento que a gente não tem uma contribuição do município, a Ampla tem o poder de estar negando esse tipo de serviço. Mas essa dívida não foi parcelada para ser paga durante esses 180 meses? Por que a minha pergunta? Aqui no bairro onde eu moro tem um PSF que já foi inaugurado há 6 anos. E a gente pede a ligação desse padrão, desse PSF, a gente não consegue. A alegação da Ampla é que a prefeitura está com dívida com a Ampla e não pode ser ligado. Nós estamos usando a iluminação da energia elétrica de um colégio cedido, que não está aguentando a carga, toda hora desarma. A cadeira do dentista não pode funcionar. E tem outros imóveis da prefeitura que estão ligados. Eu não sei de cabeça aqui, mas a gente pode estar vendo que está acontecendo isso. Então, perfeito. Todo tipo de ligação, né, que chega por conta do poder público, chega através de ofício. Então, eu sugiro, né, uma sugestão minha, que você faça um contato com os responsáveis da prefeitura, da parte da Secretaria de Obras. Eu tenho contato muito próximo com o engenheiro Simão, não sei se você conhece, e ele está sempre mandando ofícios para a gente e nós estamos atendidos normalmente, tá? No caso, a gente pode estar solicitando que a Ampla vai estar ligando esse padrão. Exatamente, o município tem que mandar um ofício, tá? Registrando a solicitação, solicitando ou a ligação nova ou aumento de carga, o tipo de serviço que ele precisa para a gente poder estar tomando ciência e tomando as providências cabíveis. Tá, muito obrigado, tá? Vereador Carlinhos. Léo, só um minutinho. Só com esclarecimento ao parcelamento, a gente tem falado muito sobre iluminação pública, né? Mas esse parcelamento de 50 milhões, ele envolve também prédios públicos, tá? Como é a sede da prefeitura, que ficou muitos anos cortada, inclusive. E com esse parcelamento nós conseguimos reativar o fornecimento de energia. Envolve escola, envolve hospital. Então, é um débito que não traduz só a iluminação pública, mas traz também consumo de prédios próprios do município. Vereador Carlinhos. Senhor presidente, funcionários da Ampla, colegas vereadores, público presente, basicamente a pergunta que eu ia fazer, uma ou duas, já foi feita aqui pelo vereador Portugal. Mas eu anotei aqui, até pessoal, essa reclamação, com relação quando há necessidade de ligação para a Ampla, pedindo conserto de energia, conserto de iluminação, no caso,
demora-se até 24 horas. Eu passei por isso já. Até mais, tá? É dificuldade. Eu já levei 40 minutos no telefone tentando falar com a central e depois desse tempo todo, a pessoa que me atendeu falou assim para mim: você mora numa área de risco, era 8h30 da noite, você não vai mais no carro hoje. Nós ficamos a noite todinha sem energia elétrica. E eu moro no bairro Lagoa, no bairro aqui no Lagoa, é um bairro que várias vezes aconteceu isso, eu me prontifiquei, eu pode vir, eu vou estar junto com vocês para consertar o problema. O que acontece? Há um poste da Praça Dom Pedro, que o vento vem lá longe, como ele falou, então tapa, desarma. Eu já pedi várias vezes, vários consertos, e não consegue consertar. Aí, constantemente, as ruas Dom Pedro, Conde Bonfim, onde eu moro, a rua Barão do Rio Pardo e Barão do Rio Preto. Constantemente, sem energia. Uma para lá, quando uma está ligada, a outra desligada. E a gente liga para a Ampla, 12, 16, desculpa a expressão, é muito difícil a quantidade de reclamação. Então, a gente já não sabe mais como fazer, tá? As perguntas que Portugal fez, eu ia fazer, mas uma é dessa. A outra situação que muito me preocupa também é esses postes. Põe um poste de concreto, de cimento, e do lado fica esses postes de madeira, enfeiando a cidade. Se eu passar, principalmente ali no Torciqueira, tem um poste de madeira, um poste de concreto e 2, 3 postes de madeira. Eles plantam o poste de concreto e deixam de madeira. Não tem como resolver isso. Quando colocar o de concreto, tirar o de madeira, porque enfeia a cidade, se porcalha a cidade. Aí eu queria ver com a Ampla se há condições de fazer essa melhora, de trocar esses postes, e principalmente no bairro Lagoa, aonde a menina que me atende fala assim para mim: é área de risco. Se for à noite, ninguém vai lá. A não ser que eu vá junto. Várias vezes eu vou esperar o carro para ir, não tem perigo. É um bairro que infelizmente é mal falado, mas que quem sofre é quem não tem nada a ver com isso. Eu queria ver se a Ampla, junto de vocês, até eu quero agradecer a presença de vocês, porque é interessante. Hoje a Ampla é a empresa que tem mais reclamações. Eu, por exemplo, há coisa de um ano e meio, foram lá em casa me entrevistar, uma menina. Eu dei 0 para tudo da Ampla. 0 para tudo, porque eu sofro na pele as consequências desse problema. Tá? Então, queria passar essa reclamação para vocês e quero dizer para vocês que pode contar com essa casa aqui. A Ampla melhorando o funcionamento, dando condições de melhoria para o povo, nós somos felizes também. Porém, quando a reclamação fica difícil. É só, presidente. Queria só pedir para quando acabar a audiência, a gente nos reunir lá na sala e passar os endereços dos problemas para que a Ampla possa estar mandando alguém lá dar uma olhada, né? Vereador Silmar. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, representantes da Ampla, o que eu queria ouvir, já foi perguntado pelos colegas aqui, mas preciso fazer uma pergunta ao senhor Guilherme. Senhor Guilherme, é até aceitável que problemas eles acontecem. É aceitável, é admissível. Mas o que eu não... É inadmissível que aconteça o problema, por exemplo, na Avenida 4, em Nova Marília, tem uma moradora sentada aqui na audiência, no plenário. Acabou a luz nessa rua e em várias outras ruas, 62 e outras ruas lá, na segunda-feira. Tem vários protocolos aqui, várias ligações com protocolo. Só voltou a luz lá naquela localidade hoje, 1h da tarde. Então isso, sinceramente, é inadmissível. O que o senhor tem a falar sobre isso?
Com relação à questão do atendimento de emergência, como já foi mostrado, a gente tem as diversas equipes que estão trabalhando aí no município. E essas situações, cabe aí a casa passar para a gente aqui a localidade para a gente identificar como houve essa interrupção demorada, a gente ir lá e fazer uma inspeção para evitar que essa interrupção aconteça de novo. Então, o que eu peço aí é o endereço, até o número do cliente, para que a gente possa identificar exatamente qual é o problema e evitar que isso aconteça de novo. Tá aí, vereador, só confirmar o seguinte, concordo, é inadmissível, não é o padrão da Ampla, não é a diretriz que a Ampla tem como padrão de qualidade, não é esse. Então, se aconteceu, realmente é inadmissível. Nós temos que analisar o caso e estudar por que aconteceu e o que faremos para evitar. Uma perguntinha bem objetiva que está em cima da hora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos colegas vereadores, ilustríssimo doutor Guilherme, quero cumprimentar todos os colegas representantes da AMPRA, senhoras e senhores. A minha pergunta é com relação à instalação de energia elétrica em padrões de residências que ficam próximo ao rio e à beira da praia. Mesmo com a liberação da Secretaria de Meio Ambiente, hoje várias casas lá no 5º Distrito Mauá não estão conseguindo fazer a ligação com a AMPRA. Então eu gostaria de saber qual o motivo. Mesmo a Secretaria liberando, não está sendo feito. E naquele local existe várias residências já com padrão. Então são casas construídas ao lado de casas que já têm o padrão e não estão conseguindo requerer a energia elétrica para a sua residência. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. Lá no 5º Distrito me parece que tem duas linhas, né, de energia elétrica. Uma que vem de Parada Angélica e a outra que vem de Campos Elíseos, né? Parada Angélica que vem pelo Rio de Estrela, bairro Ipiranga, né? E a de Parada Angélica que passa pela Estrada Nova. Então o que está acontecendo? Quando tem uma chuvinha assim com uma maior intensidade, nós ficamos sem energia elétrica. E leva de 4 a 5 horas para ser reposta a energia elétrica. Então eu gostaria de saber por qual motivo. Então, respondendo à sua pergunta, ligações em áreas de preservação ambiental, elas têm que ser autorizadas pelo INEA, que normalmente credencia a Secretaria de Meio Ambiente, dá autorização, dando autorização a gente liga. Área de preservação permanente. Nós temos um termo de ajuste de conduta assinado pelo Ministério Público que nos proíbe de ligar. Então, se há um pedido, mesmo que o município, mesmo que o INEA, mesmo que o Ministério de Meio Ambiente autorize, nós não podemos ligar por esse termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Então, a gente nega ao cliente e informamos ao Ministério Público o que está acontecendo. Aí o cliente faz o quê? Entra na justiça? O cliente, na verdade... Se a justiça determinar... Se o Ministério Público determinar, a gente liga. Bom, é interesse nosso ligar, desde que seja área de risco. Quanto mais cliente ligado, óbvio, o interesse está funcionando. É porque o terreno tem escritura, a pessoa compra o terreno, constrói a casa ao lado de outra casa que já tem esta, e ele não consegue ligar a luz. Pois é, essa casa que já tem rede, isso é um caso mais comum do que o senhor imagina, porque em determinado momento o INEA baixou uma portaria proibindo ligações com alguns parâmetros, 35 metros nas margens do rio. São 30 metros. 30 metros. E para você ter uma ideia, em Niterói, houve uma situação tão esdrúxula que a gente não podia ligar os clientes em Icaraí, porque estava no entorno da Serra da Tiririca. Nós mostramos para o INEA, de um amigo, um prédio em Icaraí não pode ser ligado, e não ligávamos. Saiu no jornal, veio polícia em cima e a gente não liga. Se ligar, a gente vai preso. Aí tivemos que o INEA mostrar, ele tem que refazer a resolução para poder alterar. Então a coisa é muito dura mesmo na questão ambiental. Então assim, a gente não pode ligar, se for a APP, no passado ligou-se porque não havia regulamentação. Hoje a sua casa pode estar ligada e o seu vizinho vai pedir, não vai ser ligado, porque foi após essa determinação. E aí só a justiça mesmo. Então a solução seria entrar na justiça. Nós temos que analisar o caso. Se é uma questão de APA, de APA, a gente pode ligar se tiver autorização. Se for APP, preservação permanente, só a justiça.
Tá, e a segunda pergunta, por gentileza. Com relação à segunda, eu peço que me passe o endereço certo para a gente analisar e fazer uma inspeção. É em todo distrito. Todo distrito, quando chove com um pouquinho mais de intensidade, com certeza fica todo o distrito sem energia elétrica. Ou uma linha ou outra apaga geral. Me passa só um ponto de referência então para identificar. Ali na Praia de Olaria, Figueira, okay. Ali o centro mesmo do quinto distrito, fica sem energia. Aqui, infelizmente, eu teria que fazer uma pergunta para o público, mas eu não tenho mais tempo. E hoje a sessão ordinária tem que, o regimento começar às 5h15. A gente vai encerrar a sessão. Eu vou finalizar pedindo só para ver se a gente consegue diminuir essa cobrança para incluir a conta da prefeitura na conta a CIP na conta da iluminação, porque quando a gente vai fazer isso através do banco, eles cobram acho que 1%, 1,5%, e pelo contrato vocês estão cobrando até 6% da arrecadação. Para a gente tentar diminuir esse contrato da taxa de administração, eu achei um pouco salgada para um município tão pobre e um município em desenvolvimento, para a gente ver se a gente consegue, essa taxa de iluminação de administração, que a gente consiga baixar para 1,5%, 2%, que é uma taxa que é cobrada pelo banco, pelas casas lotéricas. Então, se a gente possa estar abaixando essa taxa. Outra pergunta do jornalista ali a respeito do ISS, né? Eu gostaria, quando eles vêm o jornalista do Major Online, no Ministério Local, eu gostaria de saber dos senhores se existe algum encargo, seja estadual ou municipal, vocês pagam ou é devido a essa cobrança desse poste que vocês fornecem energia para eles. Vocês pagam algum encargo sobre isso, seja ISS, ICMS, é devido a vocês? E vocês recolhem isso aos cofres do município? Sobre o uso do poste, sobre o uso do solo? Sobre o uso daquele poste, daquele local. Não, as empresas que utilizam o nosso poste... Isso já foi respondido. Sobre o poste já foi respondido. Da regulamentação, vocês acompanhassem, não existe nenhuma obrigatoriedade. Isso. Então, eu vou estar encerrando essa audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor com a Ampla. Espero que a gente possa se reunir ali mais uns 10 minutinhos ali na sala para a gente só detalhar alguns pontos para um atendimento melhor da população. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a presença dos representantes da Ampla, queria agradecer a presença dos vereadores que participaram dessa audiência, e está encerrada a audiência pública Comissão de Defesa do Consumidor e Ampla. Muito obrigado a todos. Nesse momento acaba de ser encerrada aqui então essa audiência pública da defesa do consumidor com estes vereadores aqui na Casa Legislativa, e vamos sair daqui, nós estaremos anunciando para você quais são as providências que serão tomadas. Infelizmente, nós tivemos aqui a notícia e a comunicação do representante institucional da empresa Engesa aqui, que não poderia falar a nossa reportagem. Nós vamos respeitar e saber o desdobramento do que se dará nesse dia aqui de hoje. Muito obrigado, e daqui a pouquinho nós estaremos transmitindo também a sessão ordinária, 11ª sessão ordinária dessa Casa Legislativa, daqui a poucos instantes. Obrigado.